pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Lucas Casotti, fundador da Evolve, para falar um pouquinho sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial. Na real, o que a tecnologia tem transformado o mundo dos negócios. Lucas, boa tarde aí, vamos bater esse papo. Boa tarde, Renan. Prazer estar aqui com você. Um parceiro de longa data aí em muitas questões aí ligadas à tecnologia, agência, empreendedorismo. Prazer estar com você e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Boa, perfeito. Acho que essa troca vai ser... Tenho certeza que essa troca aqui vai ser enriquecedora. A gente tem falado bastante sobre tecnologia todos os dias no nosso trabalho. E agora é hora de pensar um pouco como que a tecnologia vem mudando e vai mudar o mundo dos negócios. Bom, Lucas, e a gente já trabalha há bastante tempo junto, fazendo sites, aplicativos, né? E agora vem colocando inteligência artificial dentro desse processo. Certo. Fora os clientes que a gente atende, essas operações que a gente tem falado e visto, o que você tem notado dessas novas tecnologias? Vamos falar primeiro da IA dentro das operações. Dentro das soluções que você tem ali na Evolve, isso já tem sido recorrente, já é frequente? Olha, constantemente os clientes eles vêm falar comigo sobre alguma coisa que envolva inteligência artificial. E como na Evolve a gente trabalha com projetos personalizados para os clientes, não necessariamente um produto de prateleira, isso acaba que eu navego em vários mundos diferentes, baseado nessa questão também que tem a inteligência artificial ou não. Geralmente os clientes vêm falar comigo sobre algum tipo de dor e a gente tenta encaixar alguma coisa. Então, eu tenho um cliente que é da área de medicina e eles já pensam em fazer diversos tipos de diagnóstico, óbvio, um pré-diagnóstico já baseado em inteligência artificial, a leitura dos dados e tudo mais, até a conversação com o paciente em si, a gente pode chamar dessa forma, principalmente na parte de psicologia, né? Porque hoje as pessoas elas têm uma carência muito grande de poder ter uma conversação. Uhum. Então, hoje, com a evolução que nós temos da inteligência artificial, os módulos de voz e tudo mais, isso acaba facilitando essas pessoas que têm a ausência social. Então, consequentemente, isso ajuda muito até nessa parte da medicina. Na parte logística, a gente também tem uma grande evolução com relação a isso, na parte de contactar os clientes, encontrar os benefícios, as melhores rotas e tudo mais. Então, assim, em vários pontos que eu atendo hoje, a gente já achou caminhos para a parte da inteligência artificial. Então, tem também a parte da educação, a forma como você analisa os dados dos alunos, como você modula determinadas coisas, como você produz conteúdos evolutivos, a parte aí que a gente tem da Moodle também, a forma como são feitas as análises da nossa base, o crescimento e a forma como nós obtemos aquilo que é o resultado esperado para o nosso cliente, isso tudo tem evoluído numa velocidade muito grande. Então, é muito fácil você encontrar uma usabilidade para a inteligência artificial em diversas áreas. Então, isso é uma coisa legal da inteligência artificial, mas a gente precisa realmente encontrar os pontos, né? Boa. Em 2022, quando eu fiz a pós-graduação em reinvenção digital, muito se falava que o valor das empresas ele estava 100% atrelado, ou não 100%, né, mas muito mais atrelado a capacidade dela de armazenar e ter dados do que propriamente a solução que ela tinha ou o produto que ela oferecia, né? Então, pega uma empresa como o iFood, por exemplo, o valor dela não está propriamente dito na operação dela de entregar a comida para as pessoas, né? Fazer essa ponte entre o restaurante e quem quer consumir, sim a quantidade de dados que ela manipula. Sim. E lá em 2020, 2022, isso ainda era meio que abstrato, porque falava, tá, legal, eu tenho dados, mas é para eu fazer relatório, para eu fazer uma análise preditiva, diagnóstica, né? Era mais em cima disso. Agora, com a inteligência artificial, ficou muito claro o quanto que você ter dados te coloca na frente do jogo, né? Uhum. E aí, análises que a gente fazia lá no passado manuais, a IA consegue entregar para a gente resultados mirabolantes. Você comentou aí um pouco sobre um caso da saúde. Imagino que trabalhar dados nessa área da saúde é absurdo a quantidade de coisas que a gente pode ter, né? Com certeza. É que ainda essa área da saúde envolve muitas coisas sensíveis, porque você tem, em primeiro lugar, o ponto da privacidade.
Uhum. Então, a LGPD e tudo mais acaba travando um pouco a forma como você trabalha, manipula esses dados. Mas, de qualquer forma, você ainda tem, dentro da sua base internamente, a forma como você consegue trabalhar o caminho que você vai seguir, um tratamento, alguma coisa assim, ele pode ter uma evolução muito rápida. Então, isso ajuda, contribui muito. Não necessariamente você vai ter um diagnóstico efetivo do seu paciente, mas ele vai te ajudar a encontrar padrões nas coisas. E o que você falou acaba sendo uma completa realidade, porque o que é inteligência artificial? Nada mais é do que um grande cérebro, uma grande memória. Então, não é que ela é realmente capaz de pensar como um ser humano. Na verdade, é o seguinte, você vai colocando dados lá dentro e a partir disso ele vai fazendo análise de padrões. E aquilo que é treinado dentro do que é o certo e o que é errado, assim como você falar para uma criança, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque, você está treinando aquilo no cérebro dela para que ela não faça aquilo, ela entenda o que é o certo e o que é o errado. Você faz a mesma coisa com a máquina, baseado nas informações que você imputa nela. Então, óbvio, quanto mais dados você tem para ela poder analisar e fazer esse ponto, mais ela vai encontrar detalhes em coisas pequenas. Então, você começar... o grande exemplo é o CAPTCHA. Você treina IA o dia inteiro, praticamente. Quando você vai lá, selecione moto. Sim. E você pode ver que cada vez ele fica mais primoroso, mais detalhista no sentido de, legal, eu sei que na verdade não é só ter duas rodas e um corpinho ali no meio do caminho. Envolve vários detalhes e características que ele vai entendendo a partir dali que aquilo pode ser ou não ser uma moto. Outro ponto também muito interessante que envolve a parte de criação aí para vocês, se você for olhar, eu acho que nem há 2 anos atrás, quando a gente falava da IA fazer criação de imagens, tinha aquela coisa do mas cria com trocentos mil dedos na mão, negócio, os dentes tudo torto, isso e aquilo, mas criava uma coisa que a gente ia falar, é muito perceptível os erros. Hoje em dia já está cada vez mais, e não passou um período muito longo. Uhum. Esses dias mesmo, um amigo meu me mandou uma foto falando que o filho dele tinha nascido um bebê perfeito, cara. Tinha 0 defeito ali. Você percebe, assim, algumas pixelagens, né? Que não tem a textura de pele, mas você fala, cara, perfeito. Você não achava defeito ali, entendeu? Então, você vê como também evoluiu pelo fato de, óbvio, quanto mais as pessoas vão usando nesse hype todo, consequentemente, você também treina máquinas. Sim. Esse negócio das imagens é meio que absurdo. A gente atende produtos pequenos. Então, por exemplo, a gente pega uma indústria que a gente atende metalúrgica, ela tem umas pecinhas desse tamanho, os componentes. E para fazer layout, às vezes a gente quer usar ela aplicada numa mão, alguma coisa nesse sentido. Antes a gente tinha que baixar uma imagem de uma mão, no Shutterstock da vida, pegar, alinhar, que tivesse na perspectiva perfeita e aplicar ela. Na semana passada, a gente fez um teste com a Sora, a gente pegou a foto do produto, aplicou no papel e fez um desenho na mão, assim. A gente desenhou literalmente uma mão, muito mal feito, com uma criança de 5 anos, sabe? Tipo, só rabiscou uma mão, colocou, quero esse produto aplicado numa mão, em um fundo neutro e que do lado dele tem uma mesa. Ficou absurdamente perfeito. No final das contas, foi saber fazer o prompt ali, né? Então... Que foi ridículo, nem precisou saber fazer um prompt. A gente fez um desenho muito mal feito, assim, e escreveu. Ela leu a imagem, entendeu o que a gente queria e entregou de primeira ali o resultado. É absurdo. Que incrível assim. Isso, né? Absurdo. E aí, até em cima disso, eu agora retorno uma pergunta, né, para você que é da parte de criação. O que você acha que essa grande potência que sempre foi o Shutter na área de criação, você acha que ele ainda vai ter o seu espaço no mercado? Ou você acha que, como a própria inteligência artificial da Adobe, que hoje consegue criar, manipular coisas assim de uma maneira incrível, assim como diversas outras IAs de criação de imagem, você acha que o Shutter ainda vai ter um espaço ali no mercado? Cara, o Shutter sim, mas mudando o seu modelo de negócio. Hoje o modelo de negócio do Shutter é baseado em fotógrafos ou ilustradores, né, que sobem ali a imagem ou a ilustração e ganham uma parte na venda daquele produto. Esse modelo, a longo prazo, ele vai ficar obsoleto. Na verdade, ele já está ficando obsoleto, nem precisa ser longo prazo. O Shutter vai, assim como a Adobe, como outras ferramentas, precisar
embarcar a inteligência artificial lá dentro, onde a pessoa solicite o tipo de imagem que ela quer, e ela pode, de repente, até fazer uma composição que junte a imagem do artista com a inteligência artificial. Mas ela não vai mais ser... Se ela ficar sozinha como algo que vem de uma imagem travada, ela vai perder mercado com certeza. E nesse caso, por exemplo, vamos falar de profissões. O que você acha com relação à parte de um ilustrador? Você acha que esse cara ainda tem o seu espaço ali ou já era? Inteligência artificial tomou esse cara, se ele não conseguir conciliar as duas coisas ali, já era. Boa. Essa pergunta é muito doida, que eu tenho uma agência de publicidade, né? Sim. E mudou totalmente o nosso jeito de fazer negócio e pensar em negócio. O ilustrador, o cara que tem uma assinatura, eu tenho a minha obra, meu jeito de fazer e tal, esse cara ele ainda vai ter mercado porque ele tá vendendo a arte dele, do estilo dele, né? Como um pintor e tal. Mas o ilustrador, o designer de agência, esse cara ele precisa e vai ter a tecnologia ajudando ele o tempo inteiro para automatizar ali a forma de criação. Quem ficar no caminho ou no pensamento de que eu vou fazer a minha arte do meu jeito, sem usar tecnologia para nada, essa pessoa com certeza vai perder mercado, ela vai ficar fora do mercado, na verdade. Até porque o tempo que a gente vai ter dedicado para uma arte, para uma ilustração, para um anúncio, vai ser cada vez menor. Porque a gente sabe que a tecnologia ela também acelera processos, né? Sim, coisa com que a gente certeza. esse exemplo que eu dei, para baixar a imagem e fazer uma aplicação, a gente perdia ali um bom tempo fazendo isso, agora esse resultado é gerado em 5 minutos. Certo. Então, não vai ter o tempo do designer que quer ficar 2 horas manipulando uma imagem para fazer uma aplicação simples, que a IA vai entregar muito rápido. Então, aí, nesse caso, você acredita que o profissional que consiga conciliar o mundo de ter a IA e também ter ali a expertise, o norte do que fazer, já consegue ter resultados muito melhores do que, por exemplo, eu, que sou um zero à esquerda na parte artística, vou lá, crio um prompt e falo assim, crie tal coisa. Pode sair alguma coisa interessante, mas talvez não tão incrível quanto uma pessoa que já tem ali uma direção de arte, né? Vamos colocar esse termo. Total. É assim, a arte bonita, qualquer um vai conseguir fazer. A arte bonita que antes era na mão só de um bom designer, qualquer pessoa vai conseguir fazer. Qualquer pessoa consegue fazer. Quem tá escutando a gente chegar agora, abrir um aplicativo, uma IA que faz imagem e colocar um prompt médio, já vai sair uma coisa bonita lá. Então, uma arte bonita qualquer um faz. O que esse designer vai ter é ele ter uma visão estratégica. Sim. Uma arte bonita não é uma arte que gera resultado. Então, o que gera resultado? O que o meu cliente precisa? Essa arte aqui, ela tem os gatilhos, ela entrega o que aquela plataforma utiliza, ela joga com o algoritmo da plataforma. Então, o designer ele vai ser muito mais uma pessoa estratégica, que entenda de mercado, de negócio, o perfil do seu cliente, do que alguém que está só fazendo uma arte, que só a arte a IA faz. Bacana. E aí, isso me fez lembrar muito uma questão engraçada, né? Porque se a gente for olhar ali na nossa juventude, quando foi começando a surgir a questão da banda larga, os sites começaram a ficar... As pessoas começaram a criar sites, né? Você via que as pessoas usavam tudo aquilo que elas aprenderam para criar um site, isso pode piscar, isso pode ter E aí você abria uns sites, às vezes, que parecia uma escola de samba, né? Sim. Você via aviãozinho passando, um banner piscando, o negócio, você fala, caraca, o que é isso? Era uma poluição visual, mas o cara tentava aplicar todas as coisas em um negócio só. Era o flash louco. O que pode também ocasionar essa questão, talvez, com a criação das imagens para uma pessoa que não tem a direção. Agora eu tenho isso acessível, eu mesmo posso fazer, não sei o que, cria umas imagens e você fala, meu Deus, o que é isso? Sim. E a gente tá falando aqui de imagem, né? Mas a gente comentou na semana passada, foi na semana passada? Sim. Sobre a tecnologia das automações de ligação, né? Então, inteligência artificial, que agora algumas pessoas que ainda não estão muito acessível, têm utilizado para ligar. Então, fazer um trabalho de um SDR, né? Uma pessoa de qualificação, ela pega uma base de contatos, treina uma IA e a SA liga para essas pessoas para poder vender, qualificar e tudo mais. E eu tava comentando aqui ontem, falando com o rapaz que trabalha comigo, com o Rodrigo, falei, cara, olha como que é muito doido isso. Hoje a gente recebe ligação de call center, que ele é regulado, né? Mas não é
teria que ter aquele 303 e tal, mas a gente recebe de um monte de números o tempo inteiro. E isso, de certa forma, a maior parte, 90% aí, chutando um percentual, são humanos ainda ligando. Sim. Imagina quando essa tecnologia da inteligência artificial para ligação boa tiver acessível para todo mundo. Tem esse lance o tempo de aprendizado das pessoas, né? Imagina quando tiver falar, Lucas, agora a sua empresa pode usar, a da esquina pode usar, o mercado, todo mundo pode usar a IA fácil com 2 cliques para ela sair ligando para a base. Sim. Pensa quantas ligações a gente não vai receber por dia, né? Cara, daqui a pouco. Isso é um ponto muito interessante, mas ao mesmo tempo tem algo para a gente parar para analisar. Eu acredito que ainda existe uma curva para a inteligência artificial realmente estar acessível às pessoas. Sim. Hoje, se você olhar as ferramentas que estão free, elas colocam um estado de treino. Uhum. Quanto mais as pessoas imputarem conteúdo, por isso que elas abrem. Só que se você for olhar o motor mesmo, a potência da coisa, vai acontecer quando você está na versão paga. Sim. Então, assim, o cara que não está pagando, está treinando para quem está pagando usar o melhor desempenho possível. E você sabe, tanto quanto eu, quanto isso também acaba sendo custoso. É muito legal isso que você falou do Captcha, porque existe uma corrida muito grande para ver qual que vai ser a empresa que vai cuidar da automação automobilística, né? Os carros autônomos, a gente já vê isso como uma realidade, só que ainda a realidade de desenvolvimento ainda não na rua, a rodo e a torta e a direita. E o que a gente treina no Google coloca ele numa possibilidade absurda de ser quem vai de fato dominar esse mercado. A gente vê várias empresas de automóvel mesmo tomando essa frente, mas ninguém tá tão treinado quanto o Google sobre trânsito. Em todos os sentidos. Hidrante, faixa de pedestre, semáforo. A gente tá há anos treinando o Google para isso. As pontes, os tipos de veículo. Tudo. É verdade. E tem uma análise mais profunda disso, falando, o carro autônomo ele vai poder tomar decisões importantes sobre vida, né? Então imagina que um carro tá vindo numa estrada e aí ele vê uma criança e uma senhorinha e não tem como desviar dos dois. Qual decisão ele vai tomar ali? Então existem esse tipo de complicações, acho que isso é um debate que vai entrar lá na frente. Sim, com certeza. Mas fora essas histórias, o trânsito, as empresas estão se treinando muito. E o Google que você trouxe é um grande exemplo disso, é a gente que treina sem saber, né? Só quer acessar aqui. Exatamente. Mas isso é uma coisa muito interessante que você falou dos carros agora, porque, cara, pensa numa coisa. Para você vender isso, é a coisa mais fácil que tem, porque é fantástico. Imagine o seguinte, o que ocasiona a maior parte dos acidentes hoje? A imprudência ou um erro humano. Uhum. Dificilmente, ou tem as suas exceções, mecânico, tem sim, né? Que é algo mecânico. Por exemplo, o pneu de um caminhão estourou. Sim, beleza. Só que assim, imagina o seguinte, a partir do momento que você consegue controlar a velocidade que os carros estão andando, para onde eles estão indo, você consegue prever as coisas. Então vamos supor, a gente está falando de um cruzamento. Cara, óbvio, você vai frear o daqui, vai andar o dali e acabou. Dificilmente você vai, putz, passou no vermelho, bateu. Não. Você vai acabar com isso. Então, para você vender essa ideia do vamos reduzir o acidente, você ter esses carros autônomos, é incrível. Só que ao mesmo tempo, cara, imagina uma coisa. A empresa que vai deter essa informação. Porque não é só ter um carro autônomo. Para onde você está indo? Qual é a sua rotina? O que você faz? Em cima disso, eu tenho essa informação, eu posso te vender coisas. Sim. Então, assim, tem até uma história relativamente antiga já da inteligência artificial que era defasada ainda na época, que com uns anúncios e cliques, a usabilidade de uma jovem conseguiu descobrir que ela estava grávida antes dela saber. Uhum. Eu não sei se você já ouviu dessa história, né? Que a forma como ela estava navegando as coisas, os desejos que ela estava tendo, começou a sugerir, tipo, você... Pode ser que esteja... Você não quer ir... começou do nada a aparecer fraldinha, isso, aquilo ali, você olha assim... E aí? Que entendeu? é isso, mano? E isso, cara, eu tô falando de uma coisa que aconteceu há pelo menos 5, 6 anos atrás. Uhum. Imagina agora. Exatamente. Só com a questão dos cookies que ficam no seu navegador. Sim. Era uma forma de inteligência artificial? Sim, mas era muito mais nichado para as big techs, entendeu? Você pega ali, tipo...
o próprio Google, ou o Mercado Livre, ou coisas que o valha, porque no final das contas, a partir do momento que você identifica padrões nas coisas, padrão, ele se repete, Sim. entendeu? Então, vamos supor, cara, uma vez falaram pra mim que o Waze, em um determinado horário, ele sempre vai sugerir você passar na frente de um Mac, por conta de patrocínio. Porque a probabilidade de você falar assim, pô, tô com fome, vou passar a pegar um lanchinho, é alta. Então, assim, imagina você sabendo a rotina das pessoas, pra onde elas costumam ir em determinado horário. Cara, eu vou mudar a rota desse cara pra ele querer pegar um lanchinho aqui. Sim. E imagina o quanto isso também não vai custar. Então, é por isso que muitas vezes não existe o almoço grátis, cara. É por isso que muitas vezes os caras dão pra falar, opa, vem que eu vou te manipular do jeito que eu quero. Não, né? e pra onde a gente vai é absurdo, né? A gente tá falando de coisas muito grandes, né? Uhum. Depois eu vou querer escutar de vocês soluções que a gente já vê e pode colocar em prática em empresas de agora, né? Empresas normais. Quem tá escutando a gente tem um negócio de médio... não precisa ser uma big tech ou um negócio gigantesco, né? Sim, e como ele com aplica. certeza. Mas ainda nesse caminho de coisas gigantescas, na parte da saúde, a gente vê as farmacêuticas já tomando a frente da IA para diversas coisas. E voltando ali para quando eu estava estudando, a gente escutava muito falar que daqui a alguns anos a gente não vai morrer de doença, né? Praticamente nenhuma das doenças vai matar, porque elas não vão se desenvolver na gente. Ô, louco. Então, e aí falava o termo é a mortalidade, né? Que significa que, óbvio, você não é imortal, mas você não morre de antes. Aí, tirando aquele de ninguém morre na véspera, né? Da parte de crenças, a gente vai para um caminho de doença mesmo. Hoje, por exemplo, o câncer é uma das doenças que mais matam. E o câncer, ele não é uma doença que ela nasce hoje e te mata amanhã. Sim. Quando você descobre, normalmente fala, nossa, morreu rápido, 2 meses, mas não é assim, ela veio se desenvolvendo, uma célula que mudou e ela foi... Imagina a gente ter que falam de microchip, né, dentro do nosso corpo, que faz uma leitura, um raio-x da gente todos os dias, o tempo inteiro, e se detecta qualquer coisa diferente, ele pode ou reparar, dependendo do tipo de situação, ou já te mandar um alerta num aplicativo falando, Lucas, eu vi aqui, tem uma célula que deu uma mudadinha um pouquinho diferente aqui. Ela pode no futuro virar alguma coisa. Vai lá no seu médico, mostra pra ele que você resolve isso agora. Ou ela já, como vai estar muito mais avançada, a gente vai ter medicamentos que a IA ajudou a gente a encontrar, ajudou cientistas a detectar mais rápido, que cura esse tipo de doença antes dela se desenvolver. Imagina as doenças que mais matam a gente hoje, simplesmente deixarem de existir porque a gente usou IA para ler o nosso corpo. Então, Sim. É bizarro, né? Tipo, não olhando só nesse contexto de ter um chip dentro do seu corpo ou vou prever uma doença. Cara, se você olhar os smartwatch e coisas que o valha hoje, eles já conseguem te dar um pré-diagnóstico de muita coisa. Sim. Então é muito louco, porque o fato de você estar usando uma coisa que você nem percebe, cara, imagina, ele consegue ler a oxigenação do seu corpo, do seu sangue, os seus batimentos, isso e aquilo. De uma versão para frente ali, por exemplo, do Apple Watch, ele faz o eletrocardiograma que você consegue ser homologado, entendeu? Então, pô, cara, é um negócio assim que você olha, é uma coisinha simples. Sim. Entendeu? E tá ali no seu dia a dia. E muitos desses equipamentos hoje, eles são passíveis de prever coisas que estão acontecendo com você. Você vai ter um infarto, alguma coisa assim, seu corpo vai dando sinal. Sim. É mais ou menos como um terremoto, um tsunami. Por que tem ferramentas que conseguem prever? Porque dá um tremorzinho ali, dá uma característica, dá um sinal antes. Tanto que se você olhar, a natureza consegue perceber isso. As aves, as coisas, elas começam a se bandear porque já conseguem entender que alguma coisa está acontecendo. É a mesma coisa no nosso corpo. Quando algo vai acontecer, geralmente dá esse tipo de sinal. Uma vez eu conversei com uma pessoa epilética e ela me falou que ela consegue saber quando ela vai ter a crise. Porque ela falou assim, um dia antes eu consigo saber que o meu corpo começa a mudar. Eu não sei em que momento que vai acontecer. Mas eu sei que vai acontecer. Ou talvez você já deve ter visto, por exemplo, vídeo de labrador, golden, coisa assim, que cuida de pessoas que são epiléticas, que começa a deitar ali o seu dono tal, e vai acalmando, vira... Pô, seu cachorro consegue. E ele não é artificial, nem nada. Algum sinal ali, né? Alguma coisa. Alguma coisa é possível. Então, assim, sempre existe esses padrões. E aí a gente começa a entrar para a questão da matemática. Existem lá as coisas, tipo,
quando você entra nessas teorias, já começa a ficar uma loucura, né? A galera literalmente pira. Então tem até a tal da teoria do caos, não sei se você conhece ou não, mas é muito esse tipo de coisa. Tudo seria previsível se não... Ah, mas tem uma vírgulazinha aqui, mas de uma certa forma, tudo poderia ser previsível. Porque se você consegue calcular a rota de uma coisa, você consegue calcular isso e aquilo, não sei o que, no final das contas, você consegue chegar num algo vai acontecer. Sim. Entendeu? Então, é muito louco, porque isso tudo é baseado em informações. Então, assim como as pessoas falam muito sobre, tipo, eu consigo saber que você vai precisar fazer uma cirurgia daqui a tanto tempo, porque tal coisa está evoluindo em amostragem. Em uma semana cresceu tanto? Pô, beleza, é isso. Entendeu? Por que tem hoje, por exemplo, aqueles radares de trânsito mesmo, tá no nosso dia a dia, que ele consegue te multar por mais que você passe numa velocidade mais baixa por ele. Sim. Ele calcula a sua média. Sim, esses aí eu não gosto. Entendeu? É uma coisa muito louca, mas se você for ver, tudo de uma certa forma é calculável. Então, quando você aplica isso no dia a dia das pessoas, você consegue dar previsibilidade. E como eu falei anteriormente, a informação não é, no final das contas, não é você ter a informação. Porque tem muitas pessoas que rasgam dinheiro hoje porque elas têm uma base rica e não sabem o que fazer. Exato. É a mesma coisa que nada. Entendeu? É a mesma coisa da pessoa que tem uma Ferrari na garagem e não sabe dirigir. Sim. Quem tá escutando a gente, se tem uma base grande de dados de qualquer coisa, pô, seja de clientes, seja de processos, seja de soluções, enfim, você tem uma base muito grande, saiba que você tem um tesouro na mão. Exatamente. Né? Tem que pensar como monetizar, como tirar algum proveito disso, porque a vale grande muito. ideia é como você conseguir extrair informação, a informação efetiva daquilo. É como, por exemplo, a pessoa que vai garimpar o ouro. Bem cheio de impureza em volta. Só que é aquilo que realmente é o que dá o dinheiro. Não, é depois que você... Ou o diamante, depois que você lapida, que você fala, pô, tá aqui, ó. Sim. Entendeu? E aí entra toda a expertise que tem em volta disso. Então, é muito louco, porque, por exemplo, sei lá, cara, acho que quase 10 anos atrás, não for até mais, um cliente meu, ele passou por uma situação em que ele começou a analisar, o pessoal do financeiro começou a analisar que nunca os valores da empresa de cartão batia com o que estava na conta. Caramba. E aí, em cima disso, eles têm uma ferramenta de BI lá e tal. Eu comecei a trabalhar a base deles e fazer várias extrações e análises comparativas com as coisas. E eu consegui descobrir que a empresa de cartão fazia a retenção sempre da maior maquininha deles. Eles tinham mais de 400 maquininhas no pátio. E eles sempre retinham o maior valor. Então, no final das contas, vamos supor... um valor fictício ali, tá? Eles tinham, sei lá, R$100 de taxa para pagar de aluguel de maquininha. E aí, em uma maquininha, eles passaram R$500. E na outra, R$100 mil, eles bloqueavam de R$100 mil. Caramba. Só que isso ficava retido 2 dias. Entendi. Você que sabe que você fez aquela venda, conta com aquilo, ficava sem o financeiro. Por conta de uma estratégia da empresa financeira também. Em cima disso, a gente solicitou reunião com o gerente, com o diretor, com isso e com aquilo, e a gente conseguiu reverter e ainda conseguiu um ressarcimento de danos por conta desse tipo de coisa. Mas tinha a base, só ninguém conseguia extrair. Então, assim, era o tesouro puro e precisava ser moldado. Então, no final das contas, você saber extrair relatórios, você conseguir saber o que você vai fazer com aquela informação, é a grande riqueza, entendeu? Vamos supor, você começou também falando do iFood, não é só uma empresa que liga o ponto A ao ponto B. Ela também é uma empresa de marketing. Porque no momento certo, no contexto certo, ela vai chegar e falar, vou te oferecer uma coisinha ali, porque ela também consegue enxergar o seu padrão. Sim. E aí, em cima dessa base, a forma como ela manipula essa informação, que ela vai chegar e falar assim, se eu der um descontinho de tanto aqui, ó, você ganha esse cara. Entendeu? Então, no final das contas... você juntar esse processo todo, porque aí entra toda uma cadeia de coisas, né? Inteligência artificial, ChatGPT, ou isso e aquilo. Não. Envolve a questão de data science, envolve a questão de machine learning, coisas para você treinar o seu ambiente, você fazer o ponto que realmente é onde vai chegar. Então, não é que todos os clientes vão ter que chegar naquele ponto exato, entendeu? O que a gente estava integrando, por exemplo, da Mood, é uma inteligência que é um ponto muito específico. O que a gente analisa, como a gente faz, é um tipo de inteligência. Sim. E, inclusive, são em etapas diferentes. Porque, como você participou também de todo o processo junto comigo, para cada uma das etapas que a gente foi seguindo ali na evolução,
é uma inteligência diferente, é um ponto diferente que a gente tem que fazer, é uma extração de dados, inclusive, diferente, para conseguir chegar ali naquele resultado que é o que a gente espera. Então, se você for olhar esses pontos, acaba envolvendo, não é a mesma coisa que você vai usar para todo mundo. Sim. E quem vê o produto final não tem ideia do que tá por trás ali, né? O que tá sendo analisado. Exatamente. E a jogada é o quão inteligente você é na hora do que você quer analisar. Vou pegar o iFood que você deu o gancho. Pra mim, ele é um case absurdo em diversas frentes, assim. Eles usam IA para poder saber qual horário uma região tem mais pedidos. E aí, no aplicativo do motorista, ele já vai falando para as pessoas irem para lá. Tipo, já vai ficando perto do restaurante, que eu sei que ali vai ter um volume de pedido muito grande. E ajuda todo mundo. Né? Ajuda todo mundo, porque pro motorista ele ganha por pedido. Então, quanto mais perto ele tiver, mais rápido vai ser para ele. Sim. Eu que pedi em casa, eu quero que chegue rápido. Então, se eu já tiver um motorista ali do lado, vai ser bom para mim. A mesma coisa pro restaurante. Todo mundo ganha. E, ele tá analisando dados. Ele tem uma base gigantesca. Então, ele consegue saber... Exatamente. Prever qual que é o momento que vai ter mais pedido em uma outra região. Então aí, se você for olhar, por exemplo, hoje, dos aplicativos que as pessoas têm no celular delas, salvo joguinhos, por exemplo, a maioria é para resolver uma dor. Sim. E aí, por exemplo, você abre lá o Uber. Qual é a sua dor? Transporte. Você abre o 99, transporte também. Você vai abrir o iFood, a sua dor é fome. Então, qual vai ser os critérios que você vai usar? Às vezes, a não ser que você queira muito uma determinada coisa, você vai olhar o tempo de entrega. Sim. Você vai olhar o valor. Você vai olhar uma série de coisas que vai fazer aquilo se enquadrar. Então, a partir do momento que o iFood também consegue passar isso como uma estratégia para o dono do restaurante ou para o próprio pessoal que faz o frete desse alimento... Você consegue ajudar a cadeia inteira. Porque você que tá com a vontade, que tá com a dor, que é a fome, fala assim, esse aqui entrega mais rápido, na maioria das vezes você fala assim, esse aqui pode ser até talvez mais gostoso, mas vai demorar 1h30. Esse aqui vai me entregar em 20 minutos, frete grátis, sei lá, sabe? Vou nesse. Eu preciso comer. Ou, tipo, às vezes, até não é nem necessariamente, por causa da fome. Na correria do dia a dia, às vezes o cara fala, putz, eu tenho uma reunião logo em seguida, o que for mais rápido vai. Sem dúvida. Só pra não ficar sem comer. Eu preciso disso agora, por isso que né? muitas vezes as pessoas falam assim, não, vou pegar uma coxinha aqui, um negócio só pra comer. E vou embora. E vou, porque no final das contas, a nossa rotina é que determina o nosso padrão. Sim. Então, e é por isso que a gente volta de novo ao contexto das Big Techs. Se você estuda as rotas, a rotina das pessoas, você consegue criar coisas incríveis, cara. Total. E, Lucas, pra gente ir já pra um caminho de fechamento desse bate-papo, eu quero te propor um desafio aqui de você me falar umas 3 soluções. Isso não foi combinado, isso é um desafio mesmo. Umas 3 soluções que eu vou te ajudar com uma aqui que eu já sei que você tem. Legal. E as outras 2 você se vira. Que quem tá escutando a gente consegue pensar e aplicar no seu negócio. A gente tá falando muito de IA, mas não necessariamente precisa ser IA, né? Como a tecnologia e do que você oferece pode facilitar ali o processo das pessoas, né? A que eu vou te ajudar, que é uma solução que eu tô embarcando aqui, né? E conversei com você. A gente tem um processo tradicional, quando liga numa empresa e ela tá fechada, de falar ou tá aberta e vai transferir, de falar com uma URA, né? Uhum. E a URA é uma coisa muito tradicional, né? Certo. A gente já tá acostumado a URA, aquela ligação, aquela voz que não tem nada a ver com um ser humano, aquela mensagem longa, chata, ou aquela musiquinha. Uhum. E eu sei que você tem uma solução que coloca até IA na URA, e que mais do que isso, mais do que por IA, você consegue captar um lead, né? Pelo que eu entendi, captar os dados, fazer uma triagem ali com tecnologia. Explica pra mim o que é isso, e também quem tá ouvindo, como pode contratar, né? Bem bacana essa análise sua, assim. Eu tenho alguns clientes hoje, por exemplo, que eles são call center. Qual é a grande história? Você tem os call centers que são 24/7, você tem call center que são receptivo, que são ativos. Os que são ativos, de uma certa forma, não usariam muito isso, porque a ideia deles é fazer ligação. Quanto mais eles fizerem, mais alcance eles vão ter. Mas os receptivos, na maioria das vezes, as ligações que eles deixam passar é algum cliente que eles podem perder. É algum potencial lead, alguma coisa assim. Então, o que nós podemos fazer? Você tem uma capacidade em questão de analistas para você poder atender. E até a questão do seu horário de atendimento.
o grande ponto é você otimizar o seu tempo. Então, entrou uma ligação, você está com fila alta, ao invés de você perder esse cara, você já começa a fazer pré-cadastro. Então, imagina o seguinte, eu não consigo fazer o cadastro do cara com o nome, mas você consegue fazer o cara digitar números. A partir do momento que o cara já digitou o documento dele, alguma coisa, você já consegue fazer umas pré-consultas e coisas desse gênero para conseguir já ajustar um cadastro dele. E quando você entregar para o analista, já entregar, ajustadinho. Cadastro pronto, tudo. Você reduz o seu TMA, inclusive. Que hoje, uma das dores do call center é quando o TMA é alto. Significa que você tem que ter cada vez mais pessoas atendendo para conseguir atender um volume maior. Você reduz o seu TMA, consequentemente, você precisa ter menos pessoas para atender um maior volume. Então, quando você divide essa carga com a inteligência artificial, você consegue otimizar o seu ponto. Então, hoje, nós fazemos essa questão também do pré-cadastro. Não somente isso, conseguimos fazer questões do gênero. A pessoa abandonou, a gente já gera uma ativa para esse cara, já faz esse número ligou em determinado horário, ficou ali na fila e tudo mais e tal. Ou ligou fora do horário de atendimento, esse cara já entra para uma equipe de vendas, dependendo de qual é o contexto da empresa, esse cara era um potencial. Ele te ligou, você não estava atendendo e tal. Dependendo das integrações que nós temos, porque hoje é tudo possível em questão de base de dados, você inclusive fazer a consulta de quem era aquele telefone, fazer um pré-cadastro dessa pessoa, para já chegar e falar assim, e você tem esses possíveis contatos com essa pessoa, não somente o telefone. Era essa pessoa e tal, e mandar ali para sua equipe de venda já tentar identificar os pontos que você... Então, com isso, você consegue aumentar a sua captação. Total. A sua venda. Pensando nisso que você comentou, imagina, tô pensando aqui, eu tenho uma concessionária de carro, por exemplo, e aí eu tô fechado, o carro que eu vendo, não sou só eu que vendo, né? Mas a gente tá vendendo. E aí eu tava fechado, você me ligou. Se eu tivesse a tecnologia sua, no dia seguinte, assim que eu abrir a loja, meu vendedor já vai te ligar. Exatamente. Então, você não vai comprar ali do meu concorrente, que é da loja do lado, né? Eu fui o primeiro a te ligar. Tá todo mundo fechado, eu fui o único que tinha o seu contato. Bem legal isso. E até porque, se você for olhar, na maioria das vezes, as concessionárias, elas não são um call center. Elas não têm um call center. Então, assim, se a pessoa ligou, ficou no PBX. E a grande questão hoje das pessoas é que elas são acostumadas com essa tecnologia arcaica, que é você colocar uma caixona dentro de uma sala refrigerada ali, com fio saindo para tudo que é lado. Sim. Assim, eu tenho meus ramais aqui, recebo minha ligação e tô todo mundo feliz. Só que quando você realmente se atualiza nesse contexto da tecnologia, você consegue muito bem pegar e colocar o seu telefone fixo que tinha que ter um cabo que às vezes dá mau contato aqui no seu celular. Então, aonde seu analista tiver, onde seu vendedor tiver, ele pode estar fora da mesa dele, ele consegue receber a ligação. Boa. E em cima disso, você consegue, inclusive, vai iniciar o expediente da pessoa, você já mostrar, potenciais clientes ligaram fora do atendimento. Se você ligar, quem sabe não faz uma conversão. Total. Dá até para você fazer um diagnóstico, né? Imagina que você tem um volume de ligações muito grandes, fora 1 hora depois do horário que você fecha. Exato. Talvez seja interessante eu ter alguém atendendo nesse período. Vamos... E isso nas concessionárias pode também se aplicar na questão da compra do veículo em si. Sim. Apesar de hoje, se você olhar que as pessoas, ou automóvel em si, elas querem ter um tato ali, quero sentar e tal, mas em compensação a parte de peças, de acessórios ali, manutenção, revisão e tudo mais, geralmente as pessoas ligam para saber se tem horário, se não tem, isso, aquilo, e aí, pensa numa coisa assim, seu carro tá na garantia, você obrigatoriamente tem que fazer. Você pode optar por aquele que tá mais perto ou naquele que vai te atender primeiro. Então, se você ligou e abandonou porque não conseguiu marcar, cara, se você já tem a IA embarcada nesse processo ali, você já consegue ajudar o cara enquanto você deixa o cara que tá ali no balcão atendendo o cliente que tá na frente dele, continua fazendo o trabalho dele. Boa. Então, assim, a grande questão das pessoas, dessas empresas em si, é que elas não tentaram se atualizar. Elas só pensam no sentido, tô ligando, tô recebendo e tá tudo bem. Sim. Mas elas não pensam o que elas podem fazer com o que elas estão perdendo daquilo. Entendeu? E imagina o seguinte, cara, hoje tem gente que ganha dinheiro até com lixo. Aí você fala, não, como assim? Cara, você sabe, eu sou cristão, participo de uma congregação em si, e tem uma das pessoas lá da minha igreja
Cara, ele é milionário reciclando lixo. Uhum. Ele começou indo nos lixão, nas coisas e tal, foi pegando ali coisa que as pessoas jogam fora, porque eu falei, lixo pra mim não serve. Já usei o que tinha que usar e acabou. O cara pega, coloca no destino certo, ele além de ajudar o meio ambiente, é muito dinheiro. Sim. Milionário. Entendeu? Oportunidade tem em todo lugar. Então, no final das contas, aquilo que você considera um lixo pode ser uma riqueza pra você. Total. A partir do momento que você sabe manipular aquilo. Entendeu? Perfeito. Então é muito nessa perspectiva. Boa, então a gente falou de uma solução, agora no desafio eu falei da gente ter 3, né? Eita. Então vamos pensar numa segunda aí. O que você tem aplicado com seus clientes e tem feito a diferença ali de tecnologia, que não necessariamente precisa ser inteligência artificial, mas algo que você fala, pô, isso aqui é uma coisa que quando os clientes aplicam, dá pra mudar o jogo, dá pra melhorar ali o processo, a operação dele, enfim. Vem algum na mente? Cara, assim, ó, hoje eu olho que tudo dá pra você criar um sistema que o faça. Então tem muitas pessoas que falam, inclusive, programador é preguiçoso. De uma certa forma pode ser, mas ao mesmo tempo não, porque ele também aplicou um baita tempo. Mas, na verdade, ele otimiza o tempo. Uhum. É uma das coisas que eu olho, eu fico observando a rotina das pessoas, o que elas fazem, deixam de fazer ali, no sentido de como que eu posso fazer pra melhorar a vida dessa pessoa? O que eu posso fazer que pode mudar o que ela faz ali, entendeu? Pra que ou ela consiga fazer mais, ou de uma certa forma ela não se prejudique em algum ponto. Então, isso é muito legal a partir do momento que você para e pensa assim, uma empresa logística, né, que eu atendo, tem ali, pô, tô gerando as etiquetas que vai para as embalagens que eu vou fazer o envio, fazer a geração dessas etiquetas todas uma por uma. Você sistematizou, já gerou todas. A única coisa que você faz é imprimir e colar. Então, ao invés de você reduzir um processo da cadeia, então uma coisa que o cara poderia levar 1h30, ele pode demorar meia. Entendeu? E assim, são coisas desse sentido que no final das contas você fala assim, pô, mas ele ainda tá demorando meia hora, mas o que ele pode estar fazendo nessa outra 1 hora que ele ganhou? Total. Então, essa automação de processos é a sua segunda dica aí. Uhum. Dá para fazer, imagina, em várias coisas. Você citou o da etiqueta. E essa daí, ele ganha no tempo. E, pô, ele pode ser que até reduza ali a quantidade de pessoas necessárias. Exatamente. Ou que essa pessoa, ele possa aproveitar numa área estratégica em uma outra função, né? Eu olho muito essa questão sistêmica também com redução de erros. Uhum. Porque, assim, e não é jogando pra máquina, tá? Mas imagina que é o seguinte, um robô, vamos dar esse nome robô, mas um sistema em si, ele é aquele, como se fosse o cara que aperta o parafuso. Ele sempre vai fazer a mesma coisa de forma... Então, assim, ele não vai olhar e falar assim, isso aqui é o quê? É um computador ou é um celular? Não, ele sabe que isso aqui é um celular. Ele sempre manipula aquilo ali como um celular. Então, assim, a probabilidade dele errar é 0. Entendeu? A não ser que alguém inpute alguma informação que não seja devida. Então, além dele executar muito mais rápido esse tipo de tarefa repetitiva e ele fazer sem erros, você consegue usar a mão de obra que você tem em outros pontos. Então, você tem redução de erros, você tem otimização do seu tempo, você tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, hoje, quais são as dores das empresas, na maioria das vezes? Automação de processos, leituras de documentos, faturamento, tem que fazer tudo manualmente. Então, a partir do momento que a gente consegue ir automatizando esses processos, e isso não estou falando nem de envolver inteligência artificial. A automação, nesse sentido, é você colocar um sistema que eu faça. Entendeu? Vai gerar um PDF, vai mandar um e-mail. Cara, você não necessariamente precisa ficar redigindo tudo. Você estabelece padrões, modelos e tal, e vai avançando, evoluindo esses passos. É por isso que eu gosto muito de fazer um pré-requisito com os clientes que vêm até a Evolve, assim, falam, deixa eu te entender. Vamos lá. Vamos fazer aquela coisa que é literalmente a sua cara. É pensado para você. Então, você tem esse ponto de você melhorar a rotina das pessoas no seu trabalho. Então, você reduz preocupação, você consegue extrair mais as informações. Você tem essa parte da telefonia que eu falei, como você consegue captar. E o mais interessante é que, como nós somos uma empresa que lida com a parte de telecom, parte de redes, infraestrutura, desenvolvimento, conseguimos fazer de A a Z e não somente isso, integrar todos os pontos. Boa, eu vou puxar esse para ser, então, a terceira solução, porque para mim isso é um dos grandes diferenciais que a Evolve tem. Uhum. Além de ter você e o time
como excelentes programadores, eu aciono vocês e peço ajuda em diversas coisas que não tem nada a ver com a programação, né? Sim. Então, essa semana mesmo você está me ajudando com o processo do IPABX, né? IPBX. IPBX, né? Isso. Troca. Que é, pô, eu não tenho a linha para ramais, e eu falei, putz, Lucas, mas eu preciso disso na operação. Você tem alguma solução? E você de bate-pronto tem. Então, vamos trazer a terceira solução sua como esse ecossistema aí de soluções. E se você puder detalhar, não detalhar que senão vai dar mais 3 horas de... Mas se você puder falar um pouquinho assim, quando eu chego na Evolve, com o que eu posso contar? O que a Evolve tem para oferecer para mim de uma forma um pouco mais macro? Certo. Cara, então, ó, vamos colocar o seguinte. Você é uma pequena empresa. Você vai conseguir ter a sua internet, a sua rede ali, tudo funcionando da maneira como tem, recebendo e fazendo suas ligações, cada um dos seus funcionários tendo o seu telefone na mesa, seja pelo computador, pelo celular, ou um aparelho mesmo ali, físico na mesa, e você consegue fazer a integração sistêmica de todos esses ambientes. Então, além da gente entregar, por exemplo, a parte da internet, todo um monitoramento para saber a saúde dos seus links, o que está acontecendo. Se você é uma empresa que possui já mais de uma unidade, a gente consegue interligar essas unidades, tanto na questão de telefonia, para você não ter que ficar comprando um número para cada lugar onde você vai. Você tem um único número e dentro desse único número a gente consegue dividir através da URA, das filas, para onde isso vai. Então, você reduz o custo com relação a esse ponto. Você consegue interligar, por exemplo, a telefonia ao CRM, quando a gente já consegue desenvolver esses pontos. Então, assim, imagina que você vai contactar o seu cliente de forma ativa, numa forma simples, sei lá, você vai mandar um parabéns pro cara, uma ligação com parabéns, ou um SMS com parabéns, um WhatsApp com parabéns, e é de forma automatizada, tudo ali interligado. Entendeu? Você saber como estão funcionando as coisas. Você tem mais de uma unidade, você tem ali o seu CPD local na sua matriz, e o seu sistema, ele é, de uma certa forma, local por conta de uma questão de privacidade. Cara, a gente consegue interligar todos os seus pontos de rede como se eles fossem um só. Entendeu? Perfeito. E nesse ponto que eu digo de não necessariamente o sistema em si, porque todos os sistemas que nós fazemos, nós costumamos usar muito a estrutura da AWS. Salvo quando é uma exigência do cliente não estar ali, por conta de todo o tempo já que a gente consome esse serviço, a qualidade que tem e tal. Mas vamos supor, principalmente escritórios de contabilidade, empresas que lidam com muitos arquivos e documentos, eles precisam ter essas questões locais. Porque como a gente começou a nossa conversa, armazenamento é uma das coisas mais caras. Então, as pessoas costumam ter ali um cantinho na empresa delas onde elas colocam um CPD e deixam um servidor, alguma coisa assim, onde faz o armazenamento desses arquivos. E imagina que você tem vários pontos da sua empresa. Consequentemente, você precisa ter a interligação disso, senão a coisa não rola. Nessa parte da rede, a gente consegue interligar tudo como se fosse um ponto só. Entendeu? Tem até um cliente que a gente atendeu recentemente, ele lida muito com a parte de streaming, YouTube e tudo mais. Cara, a gente deixou toda a rede dele viva no sentido de a mesa de som dele se comunicava em qualquer ambiente. Então, tanto as caixas de som, os microfones, os pontos, todo, ele conseguia fazer as transmissões em qualquer lugar com uma mesa de som que ficava num ponto X em qualquer parte do prédio. Tem até um caso de um cliente que a gente fez recentemente. Nós montamos toda a infraestrutura de rede do cliente em si, mas não somente isso, a ideia, o cabeamento em si, ele é algo simples de você fazer. Se você não prejudicar o cabo, as pessoas podem fazer. Só que a grande questão está na lógica, a expertise que você consegue fazer com aquilo que foi passado. Então, ele tinha uma unidade na Barra Funda e outra em Alphaville, do estúdio dele. Foi interligado os dois estúdios. E ele, como faz gravação de conteúdo e tudo mais, ele tem um servidor, um storage, que fica na região lá de Alphaville. Com isso, o pessoal conseguia ir fazendo as gravações e os processos todos aqui, e como se eles estivessem dentro da própria rede, eles já faziam de forma transparente. Sem precisar, vou ter que conectar uma VPN. Não, tá conectado ali dentro e tal. E não somente isso, eles conseguiam fazer tanto a parte desse streaming, interligando os dois estúdios. Caramba. Então, assim, é uma coisa muito legal nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, de rede. Aí, você sistematizar esses processos, então, é o que eu costumo falar, assim,
você consegue unir todos os mundos possíveis. Boa. Teve um dos clientes que eu atendi, era interligado a rede com a telefonia, por exemplo. Então, eu tinha um monitoramento dos ramais, todas as vezes que os ramais, porque todos os servidores são em nuvens que nós trabalhamos, tanto até os de telefonia, todas as vezes que uma quantidade X de ramais desconectava, eu já automaticamente acionava a entrada do equipamento de rede e fazia o reset dessa rota para poder voltar a todos os ramais, ou eu consegui identificar um determinado problema que o monitoramento de rede não tinha conseguido ver, porque é uma oscilação pequena, não é uma queda. Então, assim, dá para você fazer muita coisa interessante a partir do momento que você tenha o raciocínio lógico das coisas. Perfeito. Então, contar com a Evolve é ter essa solução que vai de telefonia à programação, a desenvolvimento, a sistemas. E mais do que isso, ter o know-how de vocês que já sabe. E muitas vezes a pessoa nem solicita ali aquele desenvolvimento, né? Mas você fazendo o processo, você identifica ali uma oportunidade pro cliente. E fala, talvez se você fizer isso dessa forma, você vai otimizar seu processo. Boa parte dos clientes que nós temos hoje, eles entraram por conta de um produto, mas a mente deles foi tão ampliada dentro daquilo que é o leque de coisas que nós podemos fazer e que a tecnologia pode fornecer para ele, que no final das contas a pessoa acabou entrando em vários outros produtos. É muito comum a pessoa, sei lá, entrou... Que nem eu tenho um cliente que ele entrou, pediu ali a infraestrutura da rede, montou a rede, aí depois disso já entrou em sistema, telefonia e tal. Então, porque ele vai entendendo que quando você casa as coisas, tudo fica muito melhor. Você otimiza o seu tempo e você para de jogar uma coisa que você considera lixo fora e transforma aquilo em riqueza. Sim, eu entendo que a Evolve não é a venda de um produto ou de um serviço, é um atendimento consultivo, né? Exatamente. Praticamente uma consultoria. Trabalhamos, eu costumo falar que eu não tenho clientes, eu tenho parceiros. Boa. Que aí é longa data, né? Exatamente. A gente tá junto há 12 anos, pelo menos. Aí a agência tem 13, então tá com a gente desde o início. Tempo. Exatamente. Bom, Lucas, acho não. De novo, eu tenho certeza que o papo foi muito bom. Espero que tenha agregado para quem tá escutando pra gente. Pra mim, agregou muito. Agradeço demais. De verdade, obrigado pelo tempo, pelo bate-papo, pela aula que você deu aqui. Imagina. É isso. E você que escutou a gente, se tiver qualquer necessidade em telecom, desenvolvimento, na parte de infra, sistemas, a gente vai deixar todos os contatos aqui, obviamente, do Lucas, da Evolve, porque realmente a gente confia bastante e faz a diferença nos negócios. Maravilha. Eu que agradeço aí o seu tempo, oportunidade, esse espaço para podermos falar, que é muito gratificante para nós também essa parceria, esse tempo todo aí, e espero que daí surjam cada vez mais coisas, né? Obrigado.